Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um RioCast, aqui no Rio de Quinta. Hoje estamos começando uma nova série, que é o review dos clássicos, é isso mesmo galera. Vamos rever todas as lutas icônicas, desde lá dos tempos de Bruno Sammartino e entre outros, até os dias de hoje, né? E vamos começar com uma das mais icônicas noites do Wrestle, que é o Royal Rumble do ano 2000, né? Na época era a WWF, que hoje é a WWE, e vamos dissertar sobre essa icônica noite aí. Antes de mais nada, siga-nos no Instagram, no YouTube, Spotify, X e outras redes sociais, utilizando o @Rio de Quinta. Curta, comente e compartilhe. Eu sou o Diego Iorio, estarei nessa com o Ed. Boa noite, Ed. Boa noite. E que noite foi essa do Royal Rumble 2000, hein, Ed? Então é isso aí, vamos falar do Royal Rumble 2000, né? Esse que é um evento icônico aí da história da WWF aí, que é o atual WWE, né? E muitas lutas clássicas, muita coisa mudou depois desse Royal Rumble, que foi uma noite histórica, assim. Sim. Esse evento ele aconteceu, né, no dia 23 de janeiro de 2000, no Madison Square Garden, né? E é interessante situar, né, como é o que estava acontecendo, qual era o contexto da WWF nessa época, né, em relação às feuds que estavam rolando e tal, né? Pouco antes disso, teve ali, nesse mesmo período ali, teve o casamento do Triple H com a Stephanie McMahon, né? Uhum. Aí criou essa nova era aí, né, da McMahon-Hemsley era, né, que eles estavam chamando esse período, né? Onde o Vince McMahon, né, que era o pai da Stephanie, o dono da parada ali, ele tinha meio que saído da empresa. Então deixou meio que na mão dela a empresa. E o Triple H, sendo marido dela, também dava as cartas ali na WWF na época, né? Entendi. Isso ajuda a contextualizar muito das coisas que estavam acontecendo ali, né? Entendi. Inclusive, antes até, a gente vai falar das lutas na sequência, mas alguns meses antes tinham mandado o Mankind embora, ele tinha sido demitido, aí rolou toda uma comoção de todos os lutadores ali encabeçados pelo The Rock pra trazer o Mankind de volta, porque nessa época o Mankind e o The Rock tinham um tag team, né, que é o Rock and Sock Connection. Nossa. Não, não consegue mais pensar, né? É engraçado se pensar nisso, né? Mas era um tag team bom, cara, os dois. Lógico, pô, The Rock e Mankind, caramba. Os dois que tinham sido antagonistas, né, uns anos atrás ali no I Quit Match, aquela coisa toda, depois viraram um tag team ali, mal forte, né? Esse evento, uma coisa engraçada desse evento é que você sente o quão datado ele é hoje, se assistindo, né, algumas Sim. coisas, né? É engraçado no começo da transmissão falando: não tente repetir nada do que você está vendo em casa, né? Esses atletas são treinados e não sei o que, né? Você percebe. Eu não sei, eu percebi assim não sei se era ou era a questão da época mesmo. Era meio underground a questão do WWF, não? Ou é impressão minha só por causa da qualidade da edição e tudo mais lá da... Eu acho que é uma era ainda anterior àquela coisa de lotar estádios, né? Você via que, tipo, os eventos ali maiores, você tinha as arenas grandes e tal, mas eu acho que talvez isso era uma coisa mais... não tinha esse aspecto global que tem hoje, né? Sim. Eu acho que ainda na década de 90, essa virada ainda era uma coisa muito americana, assim. A WWF especificamente, óbvio que você tem outras ligas, aí, outras empresas ao redor do mundo, né? Outras culturas de wrestling, mas a WWE, WWF, eu acho que ainda era uma coisa meio mais americana mesmo ali na época, né? Acho que talvez seja essa sensação. Não tinha, ou então independente disso, não tinha a proporção que tem hoje, né? De um WrestleMania hoje, um Royal Rumble hoje, né? Acho que era um pouco menor a escala mesmo. Sim, sim. Tanto que hoje em dia, o Madison Square Garden, onde foi o Royal Rumble, eles fazem Raw, SmackDown em Madison Square Garden, né? Já se tornou um lugar menor pra eles hoje em dia, né? E foi o Royal Rumble, né? Sim, foi o Royal Rumble, que é um dos 4 maiores eventos do ano ali que eles falam, né? Que é o WrestleMania, o SummerSlam, o Survivor Series e o Royal Rumble. É o Big Four dos eventos ali, os 4 mais importantes do ano, né? Sempre. E esse evento ele começa com o Kurt Angle versus o Taz. É engraçado você ver uns caras que, tipo, caramba, né? Que fim levou esses caras, né? E você assistindo essa luta, o Diego, do Kurt Angle versus o Taz, você sente alguma semelhança com algum cara da atualidade, assim?
Total, né, mano? O Chad Gable. O Kurt Angle é a evolução do Chad Gable, né? Se fosse inverter os papéis, né? Porque o Kurt Angle parece que é um pouco maior, né? Bem maior, né? Sim, bem maior. Ele é medalhista olímpico, né? Você vê que ele Sim. entra com a medalha olímpica dele. Foi. Mas a palhaçada é a mesma, né? O cara bobão ali. Isso que nessa época ainda o Kurt Angle não tinha virado a galhofada total que virou depois, né? Esse negócio de tocar a musiquinha do You Suck, nasceu com o Kurt Angle, né? Olha aí. A musiquinha dele. E você pode ver que a música do Chad Gable hoje é até parecida com a música dele, a mesma levada, assim, de música, né? Você vê que ele é a mesma escola ali, né? E a luta é legal, é uma luta bacana, assim, não é nada demais, mais pra abrir o evento ali mesmo. Achei engraçado os caras saírem de maca. Sim, Os caras saem de maca, tipo, vai dali pro hospital, tá ligado? Eu falei, nossa, que sensacionalismo, exagero, caramba. né, cara? E ele tem um negócio de que ele tinha uma streak ali de nunca ter perdido uma luta por pin, né? Por pinfall. E essa luta ele perde por submissão, ele apaga, né? Então você vê que a preocupação dele quando ele acorda na ambulância é falar, viu, mas eu perdi por... Eu apaguei, então eu não perdi, né? Então eu não perdi. Então ele fica naquela coisa de... né? Então, peraí, né? Eu tô invicto ainda, então, que não sei o quê. Mas o Kurt Angle tem umas lutas históricas também nessa mesma época. E ele tava aí meio que praticamente no auge da carreira dele ali. Cara, mas eu tenho que admitir uma coisa, eu não sei se é porque eu não prestei atenção na transmissão e tal. Eu ainda não sei quem ganhou dele, cara. Não fala, não mostra, não tem. É o Tess. É o Tess. Não tinha um GC ali, pra falar. Olha, tá entrando o Tess, não sei o quê. Antigamente os caras parece que não se preocupavam muito com isso, né? Vários caras. Royal Rumble ali entrou uns 10, 15 nele que eu não sei, cara. Eu não consegui ouvir o cara falar quem é e não escreveu o nome do cara. Até hoje eu não sei quem é. No Royal Rumble em si, a coisa que eu mais senti falta, comparado com a transmissão hoje, era saber assim, qual número que tava, cara. Também. Porque hoje em dia você tem tanto visor lá que aparece, né? O número, já tá no número 15, no número 20. Nesse não, cara. Toca lá o cronômetro lá. Toca o sinal, entra o cara, você não sabe se é o 10º, se é o 20º. Às vezes os comentaristas falam, tá quase acabando, hein? Tanto que tinha uma expectativa do The Rock entrar, e eu sabia que o The Rock entrava, né? Já sabia que o The Rock ganhava também, né? Mas então, mas eu ficava, caramba, quantos caras faltam, meu? Aí entrou o The Rock e falei, acabou, né? Mas não, tinha mais cara depois do The Rock ainda. É isso mesmo. Tá meio confuso, né? Mas você vê que é uma coisa que evoluíram muito, né? Sim. Aí a gente vai pra segunda luta, que assim, é uma das lutas assim mais icônicas da história da WWE, que é os Hardy Boys versus os Dudley Boys. Eu vi. Foi muito boa essa luta também. Gostei muito. Essa luta tem algumas coisas bem interessantes nela. Ela é a primeira table match de tag team da história. A table match já existia, né? A regra basicamente é você jogar o cara em cima da mesa, quebrar a mesa usando o cara. Sim. E de tag team tem que jogar os dois em uma mesa pra quebrar. Quebrou 2 mesas, cada um com um cara ali, e você ganha a luta. Sim. Basicamente é essa a regra. Mas, cara, essa luta tem vários pontos dela assim que são bem interessantes, cara. Uma que é assim, é uma luta corrida, né? Não sei se você percebeu, que ela não para. É uma luta que vai acontecendo uma coisa atrás da outra, né? Sim, frenética. E tem um motivo pra isso, porque quando eles entraram, quando os Hardy Boys foi entrar, avisaram eles que por alguns atrasos ali e tal, essa luta teria que durar 4 minutos a menos. Então os caras entrou já atrasado na luta. Entendi, então teve que acelerar, né? Teve que acelerar. Por isso que você percebe que, cara, as coisas começam a acontecer uma atrás da outra ali. Eles não param, eles já saem de um spot, já montando o outro, já montam uma mesa, já se joga. Você vê que quando os Hard Boys vai entrar no ringue, toca a música deles, eles nem faz a intro direito, já entra andando rapidinho em direção ao ringue, assim. Pô, foi maneiro. E ela tem um bot famoso também, que não chega a ser um bot, mas foi quase ali uma coisa problemática que aconteceu. Tem algumas, né? Uma, por exemplo, quando o Bubba Ray ele vai jogar uma cadeira e o Jeff Hardy, acho que ele, se não me engano, ele dá um chute na cadeira, a mesa, desculpa, quase bate o pé da mesa na cara dele, velho. Você vê que passou raspando, você fala, meu... Um pouquinho pro lado dessa mesa tinha pego o pé da mesa, tinha pego na cabeça do maluco, cara. Ia dar uma merda federal. Não, só registrar que antes da luta eu vi o Michael Cole novinho, cara. Novinho não, bem mais novo do que ele é hoje, né? Sim, ele era repórter lá. Ele era o cara que entrevistava nos bastidores ali. Eu achei legal de ter visto, de saber que ele tava lá desde essa época aí.
Sim, o Michael Cole é jurássico ali no negócio, faz 1000 anos que ele tá lá já, né? E de fato, ele começou ali como repórter de bastidor ali, né? De backstage, né? E essa luta tem mais uma coisa interessante nela, é a hora que os Hard Boys eles pegam os degraus da escada ali, joga dentro do ringue, eles vão armar uma mesa usando os 2 degraus em cima dentro do ringue como apoio pra mesa, né? E a ideia é eles erguerem e jogar o Jeff Hardy ali. Só que eles montam os degraus virados pra dentro. E tava errado, eles tinham que ter virado isso pra fora. Com isso, quando eles montaram a mesa, ficou um espacinho curtinho, assim, onde ele tinha que cair, o Jeff Hardy. Porque se ele caísse um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra direita, ele batia a costela no pé da mesa, assim, no degrau, né? Ia dar merda. Ia dar merda, mas foi por muita sorte que, assim, eles jogaram, deu certinho, passou no meio, assim, raspando e não bateu em nada, porque os caras montou errado a mesa. E isso também, óbvio, né? Pela correria que foi, a luta, tudo, você até entende de por que isso acontecer, mas essa luta foi frenética. Não, mas foi tão frenético que esses detalhes eu nem percebi, cara. Que passou voando perto da cara, que o cara montou errado. Você fica ali, né? Você fica ali, Você fica ali, né, vidrado vendo a luta, você não percebe esses detalhes aí. Mas você falando, realmente, cara, a chance de ter nego se ferrado aí nesse Rumble aí. Foi por pouco, cara. E essa luta, acho que ela só não é a mais icônica porque ela acaba sendo ofuscada pela luta que aconteceu alguns meses depois se não me engano foi no SummerSlam, que foi a luta foi no SummerSlam do mesmo ano, que foi a luta dos 2 tag teams aí também, né, Hard Boys e Dudley Boys, versus o tag team do Edge e do Christian, que foi a TLC, né, aquela luta lá, acho que acabou sendo quando você pensa, né, nessa época, nessas lutas de tag team, essa é a mais icônica, né. Mas essa aqui acho que fica pau a pau com essa TLC. Questionável aí qual das duas é a melhor luta, né? Parelho ali. E os Hard Boys ganham, né? O Jeff Hardy, aquele final, ele dá um Swanton Bomb lá no Bubba Ray, lá que tá na mesa lá. Ele sobe bem na entrada do ringue, ele sobe ali. Uma imagem icônica assim também, né? Lá de cima ele pula de costas em cima do maluco ali. É uma baita cena também. E engraçado que ele cai meio que nocauteado. Aí o irmão dele pega ele no colo pra levar pro ringue, assim, o cara tá meio desmaiado, assim, eles levam o cara pro ringue pra comemorar, assim, achei um engraçado o jeito, assim. Foi sensacional mesmo, eu não tirei o olho da tela, fiquei vidradão. E aí vem um daqueles momentos que você percebe o quão datado tá esse evento, né? Puxa vida, nem me fale. Miss Rumble 2000, cara. Basicamente um curso de biquíni que os caras faziam. E isso tinha em todo o Royal Rumble. Mano, que porra era aquilo, velho? Tinha todo o Royal Rumble? Caramba. Tinha. Até, eu não vou saber dizer agora até qual ano foi, mas... Ainda bem que tiraram isso daí. Cara, porque o negócio é meio vergonha alheia, assim, né? Não dá hoje em dia, se assistindo, dá uma sensação estranha, assim, né, cara? Aí deram o prêmio pra véia lá, cara. Eu não acredito. Então, cara, não, mas eu acho engraçado dessa parte do Miss Rumble aí é o Jerry Lawler, né, cara? O comentarista, ele tá, nossa, animadão ali, né, cara? Ele tá tiozão do churrasco ali, né, cara? Aí entra Mae Young lá, velhona, tira os peitos pra fora. E tira mesmo, a TV censura ali. Eu falei, caramba, então, que porra é essa, cara? E isso aí passando ao vivo, eu creio que não teve a censura, né? Tanto que uma coisa que eu fiquei sabendo é que eles perderam o contrato com o Canal 4 lá da Grã-Bretanha por causa dessa cena aí. Teve um rompimento de contrato da WWE. Toma, distraído. De ficar mostrando aí os peitos em público, enfim. Aí ela acaba ganhando o concurso, né? Enfim. É tudo palhaçada, né? Tudo... Enfim, é um produto da época também. Aí na sequência disso, né? Tem outra luta aí que é uma Triple Threat, né? Pelo Intercontinental Championship. E é o Hardcore Holly, Chris Jericho e a Chyna. E essa época é engraçado que tava rolando um negócio também armado pela Stephanie McMahon ali, que a Chyna e o Chris Jericho os dois eram co-campeões do Intercontinental. É como se os dois fossem campeões ao mesmo tempo ali. Eu vi uma ceninha antes de começar a luta ali que um tava puxando o cinturão do outro, aí o cara chegou e tomou o cinturão deles e levou lá pra dentro, não sei se era... Exatamente, você vê que tinha essa coisa de um querer cuidar do cinturão, tal, não sei o quê, porque a ideia seria que eventualmente esses dois iam duelar pelo cinturão ali, mas enquanto isso, ambos seriam guardiões do cinturão, mas isso é uma coisa que
já acaba nessa luta aqui, porque o Chris Jericho ganha, né? Sim, sim. Ele ganha a luta e vira o campeão ali do Intercontinental, né? O engraçado é você ver a Chyna, né? Uma das primeiras mulheres representantes dessa época aí de ser uma lutadora mesmo, né? Não só Sim, uma mulher que tá ali no contexto de mais ser aquela companheira, sim. aquela coadjuvante, mas ela realmente lutando contra os homens, né, cara? Isso que é engraçado, Sim, né, sim. dessa época aí. Acho que nessa época não tinha tanto aquele apelo que tem hoje, incentivar a violência doméstica, essas coisas, né? Então acho que antigamente era mais liberado essas. E esse antigamente não é até muito tempo atrás, não, né, cara? Você pegar. É que uma coisa que na WWF barra WWE acabou se abolindo ali essa luta intergender match que eles falam, né? Mas em outras companhias acabou até tendo. Até mais recente, assim, né? O próprio Lucha Underground, lá que você tinha a luta do Penta versus a Chelsea Green, né? Que era. Sim. Qual que era o nome dela lá? Era Reclusa, o nome dela, com K. Ela tinha uma temática meio de aranha, assim, umas roupas com uns detalhes de teia de aranha. Cara, é que a nossa sociedade é um lixo, né, cara? Porque poderia continuar. Eu achei que ia ser. Você imagina, cara, a Bianca Belair enfiando a porrada num CM Punk da vida, cara? Ia ser muito engraçado. É, cara. Podia Então, ter essa continuidade, assim, né? Sim, é que como você tem esses problemas, né, cara, É, que então. uma coisa histórica já dessa violência contra a mulher, então acaba sendo uma coisa que por mais que ali, né, é um ambiente, né, não é uma luta, né, é uma coisa Sim. controlada, uma coisa combinada ali, mais roteirizada, mas mesmo assim faz uma associação que não é bacana, né, mas infelizmente é um reflexo É, da porque sociedade. criança assiste, aí acha que, né, acaba crescendo achando que é, enfim, que é normal e tal. É. Infelizmente, né, cara? Porque poderia ser muito legal, mano. Bem divertido aí, mas enfim. Aí seguindo, né, tem outro tag team, né, que é engraçado, né, uns caras que você vê que não já passou ali, né, ficou no tempo, né, New Age Outlaws, que era o Road Dogg e o Billy Gunn, versus o The Acolytes, que era o Farouk e o Bradshaw. Puta merda, cara. Nunca vi esses caras na vida. É, esses New Age Outlaws eram dois caras que era ligado com a DX ali, né, com a The Generation X, né. Sim. Que era a facção mais forte ali do momento, né? Inclusive o próprio Triple H, né, fez parte ali depois, o Shawn Michaels e tal. Então era uma facção bem forte ali, né? Lutando contra os Acolytes aí. Essa eu admito que eu não sei muito qual que é o background dessa luta em específica, né? Não sei dizer assim. Mas é uma luta boa também. É outra mais pra passar tempo, assim, né? Não é uma luta tão... Não foi tão pegada que posteriormente eles participaram do Royal Rumble. Os 4, né? Sim, isso que é uma coisa curiosa, né? Porque você vê que muitos desses caras aparecem, né? É. No Royal Rumble depois, os 3 ali que lutou no Triple Threat antes ali também aparecem no Royal Rumble, né? Não sei como o Cactus Jack não quis aparecer lá também, né? Do jeito que é. Seria condizente. Bang Bang. Todo mundo bang Bang Bang. 1, 2, is this on? É o main event, né? Óbvio que a luta principal acaba sendo o Royal Rumble match, mas o main event é considerado a luta ali anterior, né? Que é Cactus Jack versus Triple H. Cara, e essa luta tem uns contextos interessantes. Primeiro que assim, né? Esse personagem, o Cactus Jack, ele era o personagem do Mick Foley antes de entrar na WWE. Ele era o personagem do Mick Foley ali na ECW, no circuito underground e tal, que realmente era esse personagem que fazia as lutas hardcore que fez a carreira do Mick Foley ali, né? Quando ele entrou pra WWF, o personagem dele era o Mankind, né? E eventualmente ele conseguiu trazer o Dude Love, que é um personagem que o Mick Foley tinha criado quando era jovem, assim. Um personagem que ele tinha inventado lá, ou seja, mas qual que é a diferença desses caras, né? O Dude Love é um cara meio comédia ali, né? Um cara mais engraçadão, papapá. A história é que ele é um cara que está bem com as mulheres, não sei o que. Até o Mick Foley fala que ele criou esse personagem pra ser tudo que ele não conseguia ser, né? Um cara popular com as mulheres, um cara engraçadão, extrovertido e tal. Que se dava bem com todo mundo, assim, né? E ele não, ele é um cara mais introvertido um pouco, não era aquele cara popular, assim, tal. Esse personagem é quase que uma válvula de escape dele, né? E o Mankind, a ideia é ser esse cara que aguenta porrada, aguenta tudo que jogarem nele. Só que ele tá ali na ponta de quem tá apanhando, geralmente. Você vê que as lutas do Mankind, ele mais apanha que não sei o que, né? E ele impressiona por isso. Aí, quando ele consegue convencer a trazer o Cactus Jack,
como personagem, aí sim, o Cactus Jack é esse cara que é um cara doido, maluco, mas que vai pra cima, ele é agressivo com os outros, né? Sim. Não é um cara que só apanha igual o Mankind. Não que o Mankind só apanhe, mas o Cactus Jack é um cara louco na agressividade ali de ir pra cima dos outros. E é engraçado a promo, quando ele retorna com esse personagem. Inclusive foi numa luta com o Triple H, mas não foi essa, foi uma luta anterior. Que o Triple H desafia ali o Mankind, né? Aí aparece o Mankind e o Dude Love conversando, como se fossem os dois conversando um com o outro, assim, numa promo que eles fazem, que aparece no telão. Ele fala assim, putz, a gente tem que lutar com esse cara, mas acho que não vai dar certo pra gente, mas eu conheço um cara que pode dar conta, não sei o que. Você tá pensando no que eu tô pensando? Sim, tô pensando no que você tá pensando. Aí eles chamam o Cactus Jack, aí, cara, a hora que aparece que é o Cactus Jack, o Triple H fica entre desespero, assim, cara. A ideia de, puta, não, esse cara não, tá louco, esse cara, que não sei o que. É muito louco, cara, essa... E pra essa luta teve uma build até parecida, porque, de novo, o Cactus Jack ele não fazia umas runs longas assim. Ele aparecia de vez em quando só, esse personagem, né? E pra essa luta ele também aparece. E a mesma coisa, tá o Mankind ali, ele é desafiado pra essa luta e tal. E ele fala, não, beleza, a gente vai lutar, mas eu vou chamar um cara que você sabe quem é, que não sei o que. Ele tira a camisa e ele tá lá com a camisa do procurado, vivo ou morto lá. Que vai ser o Cactus Jack nessa luta aí. E que luta, hein? Putz, nem me fale, que lutaça. Muito boa. Essa luta é foda. E ela tem alguns spots também bem interessantes, né? Tem uma parte que o Cactus Jack joga o Triple H 2 pallets de madeira, assim. Sim. O Triple H ele machuca a perna real, assim, cara. Ele fica mancando a luta toda. A madeira entra na perna dele ali, que você vê que fica sangrando a luta inteira, cara. Aquilo ali, se fosse hoje, os caras paravam a luta, porque foi feio mesmo o negócio. O que eu achei engraçado foi ele pegando aquele pau com arame farpado lá, não sei o que. Aí começou, bateu, não sei o que, eles estavam no chão assim. Só que o juiz pega o negócio e guarda, né? Esconde, né? Aí o Cactus Jack olha de novo e cadê meu pau? E já vai pra cima do juiz, cadê? O que você fez com o pau? Não sei o que. Eu achei engraçado isso, cara. Eu não vejo isso nas lutas hoje, assim, tipo. Até a atitude dos caras é bem diferente, né? Então, aí não, e ele foi pra cima do outro cara lá da bancada, enquanto não devolvesse o pau pra ele, com um arame farpado, ele não ia parar. É o comentarista que guarda, né, se eu não me engano, né? Isso. E que luta, e que performance do Triple H também, cara. Então, mas isso é interessante você falar, porque o Triple H, né, cara, ele é esse personagem que ele veio, o primeiro personagem dele na WWF era pra ser um cara engomadinho, assim, de família de realeza, o caramba, tanto que o personagem dele se chama Hunter Hearst Helmsley. Né? Por isso que é Triple H, né? 3H, né? Por isso que muita gente chama ele de Hunter, às vezes, tal, que seria o primeiro nome dele, Hunter, né? E ele é esse cara engomadinho. Só que assim, aí ele assumiu a postura de ser full heel, assim. Ele foi heel a carreira quase toda dele ali, né? Só que ele não tinha ainda essa moral. Ele só era um cara que era odiado e não tinha muita questão da performance, assim, sabe? O pessoal não botava muita moral nele. Ele só era um cara chato. E essa luta, ele mesmo fala que definiu a carreira dele, assim, porque foi nessa luta que o pessoal passou a respeitar ele pela performance. Essa luta mudou a carreira do Triple H, assim, nesse sentido, né? Que os caras falam, puta, esse cara é foda. Além de ele ser um heel, um cara, né? Pra ser odiado, mas ele é foda também. Ele é um perigo real mesmo, assim, nesse sentido, né? Sim, e, sangue, mais sangue, lógico, né? Tem aquelas paradas do Razor Job lá, mas você vê que, ele saiu arregaçado, ele entregou tudo ali que ele podia. Eu gostei muito. Sim, e tem uns vídeos que mostram o backstage, né, depois dessa luta aí. Cara, ele tá detonado, velho. Ele deita na maca ali, você vê que ele tá respirando ofegante, não consegue nem falar direito, assim. Ou seja, os caras entregou tudo mesmo, né? Mas é engraçado que nessas mesmas cenas mostra o Cactus Jack voltando pro backstage, andando assim, olhando pros lados, tipo, ele tá cansado também, tá, mas... Ele tá inteiro ali. Pra ele é normal, velho. Eu acho que ele pode lutar. Terça-feira. Pra ele pode lutar ali Royal Rumble, se ele quiser, com todo mundo de novo, sem problema. Não, uma coisa que eu achei engraçada é que o juiz foi dar o pin-off lá, né? Bater 1, 2, 3, mas no meio das taxinhas, cara. Ele regaçou a mão na taxinha, o juiz, cara.
Eu não reparei nisso. Eu achei engraçado. Depois, assim, ele vai lá, tal, não sei o que, ergue o braço do Triple H e tal. E depois, assim, ele olha pra mão dele, assim, cheio de taxinha enfincada, velho. Nossa. Caramba. Ah, e puta zona que ficou o ringue depois, cara. Ficou tudo detonado, né? Os caras passando vassoura ali, correndo, porque parece que tava, que nem você falou, tava meio que em cima da hora ali. Os caras limpando de qualquer jeito o Malemar ali, que o cara já tava em cima do ringue, já anunciando o Royal Rumble, já que ia entrar pra começar o Royal Rumble, já. É que nem você falou, dá uma sensação de uma coisa meio underground, que parece Sim, que é meio nas coxas, assim, varre aí, vai começar o Royal Rumble. Acho que os caras tinham hora pra entregar o evento ali, pra pagar as luzes do evento ali, sei lá, então dá uma acelerada ali no negócio. É porque assim, a gente tem a visão do que é hoje, né? Aí você vê um negócio desse antigo, você fala, nossa, que zorra que é. Mas às vezes não, às vezes os caras estavam fazendo o melhor que eles podiam ali na hora mesmo. Sim, com certeza, né? Ou então a intenção às vezes era essa mesmo, vai saber, né? Então, a questão de ter um táxi ali em cima da entrada deles ali, eu achei bizarro. Tem uns muretinhos, né? Pichadas ali. A ideia é ser tipo um beco, né? Como se os caras tivessem vindo de um beco, assim, de Nova York, assim, né? Isso eu achei legal, assim, tipo uma ambientação, né? E daí foi que nem você falou, mas é interessante ainda citando a luta do Cactus Jack Triple H, porque, de novo, ele usando as taxinhas lá, né, que era outra marca registrada ali já, do Mankind, ali, do Mick Foley, né, como um todo ali. Só que ele, dessa vez, o Triple H dá um pedigree nele e cai com a cara nas taxinhas, né? Ele sai com taxinha enfiada na cara, assim, né, cara? Sim. Isso aí pra hoje em dia, você não consegue imaginar um cara fazendo isso hoje em dia, né, cara? É engraçado isso, né? Eu pensei na hora que eu tava assistindo que, fez parecer as lutas de hoje brincadeira de criança, né? Não que não tenha, né? Mas assim, é bem menos, cara. Nossa, parece que isso daí era normal antigamente. Hoje em dia o que eles falam muito é que eu vi o Undertaker falando isso numa entrevista, que hoje em dia os caras se arriscam muito mais no sentido de fazer algumas coisas assim mais acrobáticas, de pular pra fora do ringue. Hoje em dia você vê Suicide Dive, essas coisas é comum, vários caras fazem hoje em dia, né? O próprio Moonsault, esses golpes mais acrobáticos. Os caras acabam se arriscando mais nesse sentido, né? Agora, antes o que os caras faziam é realmente essas coisas de infligir dor em si mesmo, né? Você vê que tinha muito isso. Eu tenho que registrar, cara. As cadeiradas na cabeça que os caras davam, hein, meu? Pois é, cara. Os caras arregaçavam a cadeira de aço na cabeça, mano. E plá! Eu falei, nossa senhora, cara. Esse aí não ficou doido agora, vai ficar daqui a pouco. Não ficou tortinho das ideias? Ah, merda, os caras arregaçavam a cadeira na cabeça, mano. Sem dó. Hoje em dia tem uma preocupação muito grande com o negócio de concussão, né, cara? Do cara ter ali um problema cerebral ali, então hoje em dia é meio que banido isso. Assim, se o cara dá uma cadeirada na cabeça do outro, ele é multado hoje em dia. E de vez em quando acontece. Tem algumas lutas. Teve uma luta do final do ano passado, eu não lembro qual luta que foi, cara. Não sei se foi alguma do Cody Rhodes ali, que rolou cadeirada, enfim. Mas que rola uma cadeirada na cabeça ali. Acho que foi meio sem querer, assim, sabe? Mas... Sim. Os caras hoje em dia já é bem avisado que assim, se der cadeirada na cabeça do outro é multa, os caras é multado ali, entendeu? Porque com essa preocupação por causa de concussão, né? Principalmente depois da história do Chris Benoit ali, né, cara? Que é isso aí que fudeu com tudo, assim, né? Não é fudeu no sentido de foi ruim, óbvio, foi ruim, mas eu digo assim, né? Criou um alerta pra isso, né? Fez o pessoal parar e pensar nisso de fato, né? Porque o cara teve um surto ali, né? Matou esposo, filho, se matou ali, buscando todas as análises que fizeram, buscou que, cara, o cara tinha problemas mentais fudidos ali, causados por concussão. Então ficou muito essa coisa, assim. E ele era um cara que tinha muitos spots de bater cabeça, o golpe dele... Um dos golpes finalizador dele era dar a cabeçada nos caras. Então ficou muito essa coisa dessa preocupação, né? Essa coisa de afetar fisicamente o cérebro do cara ali, né? Mas assim, fiquei impressionado, cara. Os caras aguentavam uma porrada lascada, né? E o próprio Mick Foley, né, cara? 2 anos antes ali no I Quit Match ali contra o The Rock, teve uma vez que a gente assistiu que eu contei, até esqueci quantos foram, mas foi mais de 20 cadeiradas na cabeça que ele tomou, né? E algemado, né? Com as mãos nas costas, assim, o cara não podia nem se defender, né, cara? Então é meio surreal, assim. Não, só pra registrar que o The Rock apareceu nessa luta aí, né? Deu um chega pra lá no Triple H pra ajudar o Cactus Jack. Sim, então, como eu tava falando antes, a feud que levou pra essa luta, o Mankind foi demitido, né? A história é que ele saiu demitido ali pela Stephanie McMahon, com o Triple H e tal. Mas aí o The Rock agita um esquema ali com os outros lutadores pra exigir que os caras recontratassem o Mankind ali, né, cara? A historinha que rolou antes ali. I'm a bad man.
agora ir pro evento principal, né? Que é o Royal Rumble Match. E esse Royal Rumble é engraçado, cara. Eu tô até com a lista dos lutadores aqui, eu fiz algumas anotações pra gente ir falando, cara. Tem muita coisa interessante aí. Primeiro que tem duas facções que vai invadindo o evento durante vários momentos, né? Tem o Kai and Tai, que é dois maluquinhos de azul lá, que os caras invadem umas 5 vezes o negócio. Nossa, cara. Que raiva daqueles maluquinhos, cara. Teve um que bateu a cabeça e não voltou mais, né? Você viu. Então, cara, isso que é o pior de tudo, velho. Porque ele bateu, ele machucou real ali, mano. O cara ficou com a cabeça no chão. E o problema não é esse. O problema era o Jerry Lawler, o comentarista, falando e rachando o bico. Falando, não, mostra de novo, que eu gostei de ver. Olha só, não sei o que. Não, olha lá, não quero ver de novo, quero ver de novo. Tipo assim, sabe? Se divertindo de ver o cara caindo e batendo a cabeça no chão, velho. Eles mostraram inúmeras vezes vendo ele regaçando a cara no chão. Nossa, cara. Aí o outro voltou várias vezes ainda, né? Sim, o outro ainda voltou, mas o outro ficou pra trás já. Ok. E aí os caras do outro é o Main Street Pulse aí, que também que voltou várias vezes também, apareceu ali. Mas é engraçado, né, cara? Chega a ser engraçado, né? Coisa que não acontece hoje em dia, né? Do cara perder ou voltar ali, né? Ou então esses japoneses aí que entrava pra atrapalhar. Hoje em dia acontece coisas mais pontuais, assim, né? Tem algumas coisas do tipo, o cara sair, o juiz não vê ele voltar, algumas coisas assim, mas não que nem esse aqui, né? Ficar invadindo toda hora o evento ali, né? Dois tag teams, assim. É engraçado, né? Tem que começa com D'Lo Brown e o Grandmaster Sexy. Cara, quem são esses caras, velho? Eu não faço a menor ideia, velho. Mas aí entra algumas curiosidades, até meio mórbidas, assim, né? Vivendo quem levou esses caras, né? Esse Grandmaster Sexy, ele morreu em 2018, ele se matou. Ixi. Com 46 anos. Foi 2018 aí. Caramba. Aí depois entra o Mosh, o Christian, né? O Christian. E em seguida entra o Hakishi. Esse eu gostei de ver, hein? Você gostou? Você sabe quem é o Rikishi, né? Ele é pai do Zuzu, né? Pai ou tio, não sei. Ele é pai do Zuz e do Solo Sikoa. Isso mesmo. O nome dele é Solofa Fatu Jr. Pô, legal. E ele, você vê que ele segura a bronca ali, né, cara? Não, ele limpou o Royal Rumble ali e foi mandando todo mundo embora, velho. E a dancinha? Nossa senhora. E o cameraman tava com uma tara, porque dava close na bunda do Hakishi toda hora, cara. Puta que pariu, mano. É engraçado, os comentaristas cara. falando, cara, isso aqui eu não sei o que é pior, a Mei Young ou isso aqui, cara, que não sei o que. Os caras falando, ele dava um zoom na bunda do maluco, né, meu? Caramba, e a dancinha, né? Chamou os caras lá, não, vamos dançar. Então tá bom, vamos dançar. Daqui a pouco tome. Sai fora os dois. E para tudo, até a luz, né? A iluminação ali, foca nos caras tocando a música. Que bizarrice, né, cara? Mas é engraçado essa parte aí, velho. O Hakishi era Ryu? Reikishi, Hakishi? Ele era. Esses dois caras eram meio que de uma facção dele ali também, né? Que ele fazia parte ali, né? Então tinha essa coisa, mas ele era um cara bem incontrolável, assim, né? E você vê isso no ringue, né? Na sequência aí, Scott Turoti, Steve Blackman e Viscera. Cara, Viscera é outro cara assustador também, né, velho? Cara gordão ali, grandão, mas também toma um cacete também. Toma. Esse Viscera é outro cara que morreu também já. Morreu de ataque cardíaco em 2014. Nossa, coitado. E em seguida entre o Big Boss Man. Agora é uma sequência de morto aí, cara. Big Boss Man, que morreu em 2004. Test, que morreu de overdose em 2009. E o British Bulldog, que morreu em 2002. Caramba, mano. Uma turma tudo que já foi, né? Mas é engraçado que é uns personagens muito icônicos dessa época, assim, né, cara? Desse final, dessa atitude era. Tanto que muito dos jogos, se você for lembrar, né, de videogame dessa época, tinha esses caras. Eram esses caras que você jogava com eles, assim, né, cara? Aí depois entra o Gangrel. Cara, Gangrel é foda, hein, cara? Cara meio vampiresco ali, né? Tomando um sangue, um vinho esquisito ali. Sim. Depois o Edge, Bob Backlund, Chris Jericho, né? Que volta ali, depois de ter ganho o Intercontinental Championship. Aí entra o Crash Holly, que é o primo do Hardcore Holly, né? Que é o cara que lutou ali nas lutas anteriores ali, né? Que participou do Triple Threat, né? O primo dele que também já morreu. Não, posteriormente ele também entra, né? O Hardcore Holly também volta, os três do Triple Threat voltam, né? É meio curioso isso, né? Os caras lutou e volta pra lutar aqui. Será que faltava elenco? O que será que é? Eu acho que não, é que eu acho que antes, como o Royal Rumble é uma porta, né? Um acesso à WrestleMania, disputar o cinturão, então os caras se dispunham ali, né? Eles viam a oportunidade de voltar e tentar concorrer ao título principal ali, né? Engraçado, o próprio Chris Jericho, que ganhou o Triple Threat,
voltar aqui, né? Engraçado isso, né? Meio curioso. Né? Então, esse Crash Holly, ele aparece, né? E só pra constar que ele também morreu de overdose em 2003, pouco tempo depois disso aqui, né? Caramba, ele já tá matando todo mundo, né? É, cara. Na sequência, a China, que também morreu de overdose em 2016. Não acredito. Sério, cara. Os caras aí que, né, muito morreu de ataque cardíaco, overdose, é uma geração aí bem complicada aí. Mas a China volta e ela meio que se vinga, né, porque ela tira o Chris Jericho da luta, né, se vingando ali da luta anterior. Aí volta Farouk e o Road Dogg, né? Que eram os caras que lutou, os dois que protagonizaram ali o tag team match que teve, né, antes. Aí aparece o Al Snow. O Al Snow tem uma curiosidade sobre ele, que ele, eventualmente, depois, né, que já encerrou a carreira dele de lutador ali, ele comprou uma companhia chamada OVW, né? Se não me engano é Ohio Valley Wrestling, o nome da empresa que ele virou dono. Essa empresa, ela aparece numa série da Netflix chamada Wrestlers. Contando ali, né, acompanhou, esse documentário saiu 2 anos atrás, foi de 2023. E acompanha ali o dia a dia dessa empresa, tal, mostrando que é uma empresa pequena, né, os caras lutando meio que pra sobreviver, né, pra encher a casa ali, fazer as fields, chamar a atenção do público, tal, lutando pra ter grana, e lutando ali pra dificuldades com o próprio roster ali, porque tem uns caras meio problemáticos, tem gente que tem problema com droga e não aparece pras lutas. É bem legal esse documentário, cara. Eu lembro que na época eu assisti, eu fiquei fascinado. Assim, que eu comecei a acompanhar assim, um pouco essa OVW, mas depois não tive tanta paciência, mas porque não é tão legal de acompanhar assim, né? Mas eu recomendo super esse documentário. Talvez mais pra frente até possa fazer algum review, alguma coisa, porque é uma série bem legal. Poucos episódios ali, você se empolga de assistir, você quer ver o que vai acontecer com esses caras, né? E o Al Snow é o dono dessa OVW. Ele eventualmente acaba vendendo parte da empresa ali pra uns acionistas, para uns investidores, né, que entra ali para injetar uma grana, né, e isso também traz uma série de problemas por causa da visão que os caras têm do negócio e tal. E esses caras, uma coisa que você percebe é que eles amam isso, né, cara, eles têm paixão pelo wrestling mesmo, né. Aí entram os caras que têm mais mentalidade de business e tal, às vezes dá certo, às vezes não, né. Às vezes os caras não têm essa paixão pelo wrestling como outros caras têm, né. Aí na sequência vem Volvines, Prince Albert, Hardcore Holly voltando e o The Rock. The Rock, que é um dos grandes protagonistas aí, que antes ele já tinha dado entrevista falando que ele vinha pra ganhar o Royal Rumble. Era certeza, pode cravar aí que ele ia ganhar. E Billy Gunn, e na sequência, Well, it's a big show. Big Show, cara. Big Show, da hora, hein? Big Show é da hora, cara. E ele é foda, né? É um cara gigante, é um cara difícil de derrotar também, né? Aí o Bradshaw e na sequência outro cara que, putz, cara, toca a música dele e fala, meu, como eu tenho saudade do Kane, velho. Puta, como eu gostava do Kane, velho. Parece o Kane e fica essa coisa forte entre o Kane, o Big Show e o The Rock, né? Aí tinha o X-Pac também, né? O X-Pac é o último a entrar, né? Antes dele entra o Godfather também, que é outra figura também da época, né? Ele é o R-Truth da época. Mais ou menos nesse sentido. Mas o Arthur é um cara mais bobão, mas o Godfather é aquele cara mais, né, da mulherada. Você vê que ele chega com a mulherada junto ali, aquela coisa toda, né? Mas aí não à toa fica essa rivalidade ali, digamos assim, entre o The Rock, o Big Show e o Kane. E eventualmente eles fazem um triple threat ali, se eu não me engano, na própria WrestleMania, não lembro exatamente, não, na WrestleMania não é, mas é algum evento depois, mais pra frente, eles fazem uma feud que faz uma triple threat entre esses caras aí. Porra. Também é uma luta bem da hora. E rola umas pataquadas, né? Nego sai, nego volta pro ringue, o juiz vê, não vê. Kane, acho que o X-Pac, não sei, o Godfather, eles saem, né? Aí que depois, não, os caras, tipo, eles voltam, assim, né? E continua lá lutando, aí tá tudo bem, tá ligado? Aí eles saem de novo, aí tiram ele de novo. Né? Porque os caras faziam esse negócio de, o juiz não viu, então volta aí, sabe? Tinha muita essa parada, né? Era meio zoneado, né? Hoje tem VAR, né, Edgar? Hoje tá difícil. Hoje tem o VAR, né, cara? Hoje em dia, o juiz faz o sinalzinho do quadradinho ali, ele já... Aí The Rock ganha, né? Eventualmente a luta. Eu não sei se é impressão minha, ou eu vi poucos Royal Rumbles, né? Sempre quem vai derrubar é derrubado, né? No final, no ato final ali, né? Big Show ia derrubar o The Rock e o The Rock fez e caiu o Big Show. É impressão minha ou é sempre assim? O cara que vai derrubar acaba sendo derrubado? É uma recorrente, né? Você vê que esse ano mesmo foi isso, se você for ver, né? O John Cena ia derrubar o Jey Uso sai e cai o John Cena. Tem muito isso, né? Do Cody Rhodes com o CM Punk, acho que foi assim também.
Sim, sim. Ia cair o Cody Rhodes, pá, e daí depois, pum, caiu sem Punk. É um final meio clichê, né, de Royal Rumble, assim, né, se você for ver. São poucos aí que acaba fugindo disso, né. Aí o The Rock ganha e vai pra WrestleMania disputar aí o cinturão principal aí, né. Ele lutando contra o Triple H na WrestleMania 2000. Triple H, então, campeão, né. O que eu achei bizarro é essa questão de não ter a preocupação de pôr o nome do cara na tela, né, no GC ali, né. E quem eu tava vendo pela primeira vez, se não tiver uma lista assim, eu não ia saber quem que é mesmo, assim. Sim. Fica bem complicado de acompanhar, né? Meio zoneado, assim, né? Então, aí você fica meio perdido, assim. O cara empolgado com o outro que rebentou a cara no chão lá, em vez de narrar o negócio. Tá? E o cara empolgadaço lá no desfile lá das mulheres, de biquíni lá. É umas coisas bem datadas, assim, né? Eu gosto muito dessa narração do Jim Ross com o Jerry Lawler, assim. Tem você vê muitas discussões sobre quais são os melhores narradores, né? Se eram esses caras ou os de hoje em dia ali, né? O Michael Cole, o Pat McAfee e tal, né? Eu gosto do Michael Cole, cara. Eu também gosto. Mas esses caras também, eles mandavam bem. Só que, assim, eles se envolviam mais, eu acho, né? Antes. Sim. Eu gosto das reações que eles tinham, assim, parece uma... De novo, não que a do Michael Cole não seja foda também, cara. Se você pegar a narração do Michael Cole na WrestleMania do ano passado, por exemplo, cara, ele tá surtando ali junto, parece, sabe, ele transmite essa sensação que a gente tá tendo mesmo assistindo a luta, assim, né? De surtar ali na luta principal, né, do Cody Rhodes versus Roman Reigns ali, na hora que começa a aparecer aquela turma, né, interferindo e tal, você vê que ele surta junto com todo mundo, assim, né? Isso é uma coisa legal também. Então, acho que os dois é válidos, né, ou seja, tá bem servido, né, nesse sentido, né, não sei hoje quem substituiria o Michael Cole, tem uns caras, tem o Joe Tessitore, que é legal pra caramba também e tal, né. Eu gosto do Wade Barrett lá, outro comentarista, eu gosto dele, que é o comentarista do SmackDown, né, e tanto que na WrestleMania ficou os três, né. Sim. Ficou o Pat McAfee, o Michael Cole e o Wade ali, que eu acho que formou um time legal. O Madison Square Garden, bem antiguinho ali, né, umas coisas assim. Hoje em dia não é daquele jeito. Não, hoje em dia ele é um pouco mais modernizado ali, né. Os degraus, né? A hora que os caras entram, assim, né? Na entrada dos caras ali, uns degrauzinhos, assim, uma entradinha, uma escadariazinha bem, parece, né? Aquelas coisas mais antigas mesmo, assim, né? Engraçado, né? Ginásio do Ibirapuera. Isso, mas vai ter um jogo de vôlei ali, jogo de colégios. Vôlei, Não parece mesmo? Mas foi bem legal. A marra do The Rock. Como sempre, né? Tomou o microfone do Michael Cole lá, falou um monte de besteira. Sim. Eu achei engraçado o Royal Rumble ele ter as field por trás ali, dos bastidores ali, né? Não sei se hoje em dia tem isso. Não tem, né? Hoje em dia é menos, né? Porque parece que qualquer field que você tem acaba se resolvendo em outras lutas, mas o Royal Rumble até acaba criando algumas fields, né? Que nem aconteceu esse ano, né? Esse Triple Threat aí do Seth Rollins, CM Punk e Roman Reigns nasceu no Royal Rumble ali, né? Os três saíram meio que juntos ali, né? Começou ali, verdade. Começou no Royal Rumble, mas nada que alguma field que esteja rolando que vá pro Royal Rumble. É menos hoje em dia esse tipo de coisa, né? E óbvio, depois, né, eventualmente na sequência, a gente acaba cobrindo os outros eventos, principalmente ao WrestleMania, né, obviamente, né, que a gente vai acabar falando em algum momento aí. O que você achou do evento como um todo, Diego? Tirando aí as pontuações que você já fez aí, recomenda? Claro, nossa. Quem acompanha hoje em dia, é fã das lutas de hoje em dia, dos artistas de hoje em dia, né, do elenco, do roster de hoje em dia, né, vai tomar um choque de realidade, um choque temporal, na verdade, né? Mas, cara, é muito interessante você ver como era construída desde do ringue ali, da arquibancada e tal. Parece que é um espaço menor ali, os caras não tem muito espaço para as coisas, assim, parece que é feito nas coxas, mas é questão da correria, os narradores eles participam mais ativamente ali do negócio. Tem os momentos pataquada também, os momentos de galhofa, mas assim, eu acredito que vale a pena, porque conta a história, né? Você não fica, às vezes a história vem à tona nos dias de hoje, nos episódios de hoje que acontece da WWE, a gente fica meio que boiando, né? Então acho válido visitando o passado aí da WWE, na época, né, WWF, tá ficando a par, né, de toda a história do wrestling. Não, com certeza, até pra você também ter essa referência, né, de
comparar mesmo, né? Como que era as próprias lutas ali, né? Porque a gente falou, né? Antes, você vê que os caras não se preocupavam tanto com algumas coisas que se preocupam hoje em dia, né? Isso se reflete muito na maneira que as lutas aconteciam ali, né? Toda época tem seus méritos, né? Não, hoje em dia, provavelmente um cara deve se preparar bem mais até, né? Do que se preparava antes, talvez. É igual futebol, né? A gente fala que hoje o cara, né? Muito mais focado ali nos detalhes do atleticismo do cara, é preparador, né? Toda a tecnologia envolvida e tal. Eu acho que não é diferente no wrestling, né? Você vê que os caras se preparam mais fisicamente ali pra estar ali e tal. É diferente, né? Mudou. Mas antes era uma coisa mais bruta, mais crua, né? Mais visceral, que né, é um termo que a gente usa muito aqui, né? De novo, né, conhecer as origens de muita coisa. Isso que a gente ainda tá num período ali bem no meio do caminho, né? Eventualmente a gente vai voltar mais ainda no tempo aí, né? Se for falar das primeiras WrestleManias ali, falar de outros períodos ali. Aquele negócio, né? Luta de homem com mulher, dá certo, né? Você vê o negócio dando certo. Cadeirada na cabeça, isso eu acho que não volta mais mesmo. Mas de novo. Não deu certo, né? Não deu certo. Mas de novo, faz as lutas de hoje parecer lutas Nutella. Não sei se você tem essa impressão, assim. Parece que antigamente a porrada era mais solta ali, mais branca. Sim, né, algumas lutas passam essa sensação mesmo, né, cara? Hoje uma luta que hoje, tipo, acaba despontando, chamando muita atenção. Por exemplo, pegando lá o Bad Blood, né? O CM Punk versus Drew McIntyre. Nessa época aí, todo pelê tinha uma dessa, né? Pelo menos, né? Então esse é o nosso review clássico aí do Royal Rumble 2000. E eventualmente a gente vai cobrindo outros eventos aí, revisitando a história aí da WWE/WWF. Esse é só o primeiro episódio dessa série que a gente está implementando. Fique ligado aí nas próximas chamadas. Vamos estar falando muito mais sobre Wrestle, WWE, WWF, enfim, dependendo da época que nós formos colocar aqui. É isso. Obrigado a todos. Obrigado pela audiência. Siga a gente no Instagram, no YouTube, Spotify. Dá um like, compartilha, se inscreva. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau! Time to play the game. Time to play the game. Vamos falar então rapidinho, fazer uma previsão aqui, como extra aqui do episódio, sobre o Backlash, né, que vai ter agora no final de semana, né? A gente tem 4 lutas confirmadas e uma que está em vias de se confirmar aí, né? Então vamos falar rapidinho sobre elas aqui. Primeiro falar sobre a luta que está em vias de se confirmar. Só situando, a gente tá antes do Raw, a gente tá no dia 5/5 gravando, né? Tem o Raw ainda e o SmackDown, antes do Backlash. Mas a luta que quase certeza que vai se confirmar é do Jey Uso versus Logan Paul, né? É uma feud que brotou do nada aí, em uma semana os caras xingou a mãe do outro ali e vai lutar, né? Backlash é um evento assim que tem que acontecer coisas mirabolantes. A ideia do Backlash, até o próprio nome, no começo ele chamava WrestleMania Backlash, ele chamava, né? Ele é pra ser, assim, a resposta do que acontece na WrestleMania, entendeu? Então a ideia é, tipo assim, aquelas feud que se iniciou na WrestleMania, você já tem um retorno aqui, ou então uma luta da WrestleMania, você tem uma revanche nessa no Backlash, entendeu? O Backlash é pra isso, é pra ser o pós-WrestleMania mesmo ali, entendeu? Pegando o que aconteceu no WrestleMania, mas tem muitas feuds aqui que não tem nada a ver com o WrestleMania. Tipo, essa mesmo, Jey Uso versus Logan Paul, não tem nada a ver ali com o que aconteceu no WrestleMania, né? Mas respondendo a sua pergunta, o Backlash do ano passado foi muito bom, mas eu acho que pelo menos ali 50% disso se dá ao público da França, cara, que foi assim, um negócio surreal, assim, né? Uma das melhores plateias da história. Tanto que esse ano vão fazer um evento maior na França até, né? Sobre a luta em si, eu acho que o Logan Paul ele vai ser campeão em algum momento, mas eu não sei se vai ser agora. E o Jey Uso acabou de pegar o cinturão e acho que dá Jey Uso. Eu também acho que dá Jey Uso. Não é impossível o Logan Paul ganhar, mas eu acho que vai dar Jey Uso também. Porque eu acho que assim, uma boa maneira deles fortalecer um pouco o Jey Uso, fazer ele ganhar algumas lutas e tal, porque, de novo, é um cara que gera muita desconfiança, né, sobre merecer estar com o cinturão, né? Então acho que eles devem fazer algumas lutas ali pra ele se fortalecer, né? Como se estabelecer como um campeão mais de respeito ali, né? E que nem você fala da questão em ring, né? Acho que fora do ring ele, mano,
indiscutível, ele é dourado, mas no ringue ali ainda acho que deixa um pouco a desejar, né? Nas questão de performance. Sim, sim. Eu não sei se eu cheguei a te mandar um vídeo que eu vi os caras falando assim, como que é um super kick hoje em dia? Aí pega exatamente o Jey Uso dando um super kick no Logan Paul. Nossa, pega, mostrando do jeito que a câmera mostra, nossa, pega no braço do cara, assim. Aí como é que era antigamente? Mostra os super kicks do Shawn Michaels, cara. Puta que pariu. Não, o Shawn Michaels era foda no super kick. Ele batia na cabeça dos malucos com o super kick, cara. Muito bom, velho. Headshot. Aí depois a gente vai ter uma luta que, cara, você me corrija se eu estiver errado, mas a gente previu que essa luta ia acontecer, hein? Que é o Fatal 4-Way pelo United States Championship. Acho que a gente fez essa previsão no pós-WrestleMania ali, né? Poderia dar num Fatal 4-Way. Vai lutar o Drew McIntyre, Damian Priest, LA Knight e Jacob Fatu. Essa é outra luta boa, hein? Pode ser que o Drew McIntyre leva, cara. O Jacob Fatu é forte, mas eu acho que o Drew McIntyre leva. Ele apareceu do nada. Você acha que já vão arrancar o título dele? É, realmente, ele caiu de paraquedas aqui, né? Então, não era pra ele estar aí, entendeu? E eu acho que ele leva. Não faço ideia, na verdade, quem vai ganhar, mas eu acho que ele leva. O Fatu já provou, já. Ele é bom, não precisaria nem ter ganhado essa do LA Knight. Oh, Fatu, você já provou. É. Mas eu vou apostar que o Fatu vai manter esse cinturão aí. É uma boa aposta também. Mas, de novo, se você acertar, eu vou gostar desse resultado. Me agrada o Drew McIntyre ganhar esse cinturão. Acho foda nesse momento, entendeu? Mas eu acho que não. Acho que eles vai manter o Fatu ali mesmo. Porque pro McIntyre brigar lá em cima, nos outros cinturões lá, ele tem que ser um pouco mais rio, né? E ele é muito bobão, cara. Ele é muito pangarezão, tá ligado? Então, se ele tiver que ganhar alguma coisa, então vai ter que ser esse midcard aí. Infelizmente. Ele tinha potencial pra ser enfim, né? Você é redundante aqui, né? Sempre falo isso. Mas ele tinha potencial pra ser um rio, digamos assim, mais respeitado. Assim, o pessoal fala, McIntyre. Não esse rio de quinta, né, Edgar? Pois é. Ele é um cara que devia estar aqui com a gente comentando, né? Um cara que estão falando, assim, eu tô vendo a comunidade se agitar em prol dele, é o LA Knight, cara. Muita gente falando que ele tá merecendo, assim, o pessoal falando, né? Que ele tá merecendo uma disputa de cinturão mais forte, entrar numa field aí pra um heavyweight. O pessoal tá gostando do trampo dele. Ah, não, para. Eu também não gosto, cara. Eu já falei, LA Knight, Damian Priest é dois caras que pra mim não vai, velho. E tá os dois aqui nessa luta, né? Torcer pro McIntyre e o Fatu descer o cacete nesses dois, velho. Não, então, mas o LA Knight ele é bom, ele é um cara legal, tudo, mas, cara, pra lutar Heavyweight Champion ou Undisputed não dá. Eu não sei, eu não acho que ele vai ter algum push aí, mas ele tá sendo bem falado aí. Ele pode até lutar lá em cima, entendeu? Tentar lá, mas não... reter cinturão, caramba, não dá. Ele pode tentar esse Intercontinental aí do Dominic, ficar por ali, entendeu? United States e Intercontinental ali. Mid-card ali. Eu também não acho. Eu acho que tem outros players mais fortes ali pra disputar esses cinturões aí, né? Sim, imagina, mano. Você vai pôr o LA Knight campeão do Heavyweight, sendo que tem CM Punk sobrando, tem Roman Reigns sobrando, tem Cody Rhodes agora. Seth Rollins. Até o próprio Braun Breaker, né, cara? Então... ele pode ser um campeão. Ele ganhou ali o acesso dele pro main card ali, né? Pro topo ali. Com ele se juntando com essa facção do Paul Heyman aí. Ele é um cara que se você ganhar o cinturão, você não vai achar ruim não. Você não vai falar que não mereceu, né? E a outra luta que a gente tem confirmada aqui é o Women's Intercontinental Championship, disputa entre Lyra Valkyria e Becky Lynch, que é outra que a gente previu também, né, que ia acontecer. Isso no pós-WrestleMania, né, óbvio que né, não é nenhuma previsão né, muito grandiosa de se fazer, né. Becky Lynch tinha feito o heel turn dela, batida na Lyra Valkyria. Mas uma previsão também que a gente fez lá foi de que poderia realmente a Becky Lynch revelar que ela que agrediu a Bayley e tal, e foi outra coisa que aconteceu também, né. Então, indo nessa linha, minha aposta é que... cara, é foda falar. Tem duas opções, né? Ou a Lyra Valkyria vence ou a Becky Lynch vence. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, tem duas opções, mas eu acho que em qualquer uma das duas há alguma interferência da Bayley, cara. Então, assim, a Lyra Valkyria pode ganhar com a Bayley chegando... atrapalhando a Becky Lynch, tal, ou ajudando a Lyra Valkyria de alguma maneira, né? Ou então, se a Becky Lynch ganhar, a Bayley aparece ali já pra confrontar ela e já buildar aí a próxima field das duas. Sim. Eu vou apostar que a Becky Lynch vai ganhar esse cinturão, cara. Tá muito mais assim, se você for um roteirista, de escolher a Becky Lynch, né? E a Lyra, se manter o cinturão, o que a Becky Lynch vai fazer? Vai fazer mais nada. É pra onde, entendeu? Então ela teria que ganhar mesmo esse cinturão pra ter história aí
em cima desse título aí do Intercontinental, né? Tem várias maneiras de a gente analisar isso, né? Uma é que esse cinturão é a primeira vez na história que o cinturão midcard feminino, até porque esses cinturões não existiam até ano passado, né? Mas é a primeira vez que ele tá sendo disputado num PLE, né? Sim. Isso é legal por si só, né? Você dá um holofote pra esse cinturão. Então, assim, a Becky Lynch pegar esse cinturão aumenta, né? Dá mais destaque, né, pra esse cinturão, pra uma próxima field aí. Mas se a Lara Valkyria reter, ela pode ir pra uma próxima field com outras pessoas também que pode se beneficiar. E a Becky Lynch pode construir uma field com a Bayley na sequência, que seria legal também, entendeu? Então, assim, a Lara Valkyria ganhar, eu acho que é mais benéfico, porque já emenda ali uma outra disputa de cinturão com uma outra pessoa ali, uma outra lutadora, e a Becky Lynch já emenda uma field com a Bayley ali, que não precisa de cinturão, né? As duas já é star power o suficiente, uma luta ali, né? Buildada nessa revanche da Bayley, que foi agredida por ela e tal, então eu acho que é benéfico pra todos, mas eu vendo aí o que aconteceu, eu acho que a Becky Lynch vai ganhar essa luta, infelizmente. Bom, próxima luta aí confirmada também, essa acho que é uma das lutas mais inusitadas aí dos últimos tempos, né? Pat McAfee versus Gunther, cara. Comentarista versus o ex-campeão heavyweight, cara. Eu havia dito pra você antes, eu vou falar aqui de novo, eu acho que o Gunther não vem lutar, ele vai mandar o Kaiser no lugar dele, né? Acho que ele vai mandar alguém no lugar dele. Isso, eu tô com essa impressão, cara. Porque o Pat, tipo, surgiu a luta, aí o Gunther não apareceu, não aconteceu nada. Vamos ver hoje, né, no Raw, e tem o SmackDown também pra gente ver. Porque o Kaiser apareceu falando um monte de bosta lá no meio da galera lá. Acho que foi no SmackDown passado ou retrasado, não sei. Eu acho que ele vai mandar o Kaiser no lugar. Vou falar, o Pat McAfee não vou lutar não. Vou mandar o estagiário aí. Hoje tá confirmado que o Gunther aparece pra fazer uma encarada com o Pat McAfee, então... Ah, é? Ah, então... Se for alguma coisa nesse sentido que você tá falando, acho que hoje a gente já meio que descobre, né? Porque senão não faz sentido, ele sai de férias e... Quando que vai sair de férias? Ah, você acha que ele nem aparece, você acha que ele vai mandar um telegrama. É isso que eu tô falando, entendeu? Ele vai mandar o Kaiser pra lutar no lugar dele. Isso perde um pouco o sentido, né? Porque isso foi buildado num ato de vingança, não é vingança, mas de uma retaliação ao que o Gunther fez de atacar os comentaristas, né? Isso que criou essa coisa. O Pat McAfee assumiu a frente ali, defendendo a classe dos comentaristas. É que aí se o Gunther não vai, qual que é o sentido? Então peraí, a gente vai arrumar um outro cara pra você bater aqui, já que o Gunther... Não, o negócio é com o Gunther, entendeu? Eu sei, então, mas é isso que é legal. Aí os caras falam, porra, mas cadê o Gunther? Aí o Gunther sumiu. Ele falou, se for, vocês querem lutar comigo, vocês vão ter que esperar, então, não sei o que. Tipo, isso que é legal, tá ligado? Deixar os caras putos, tá ligado? Sim, nesse sentido sim, mas daí não faz sentido ter luta, então, entendeu? Não faz sentido um substituto do Gunther. Faz sentido, então, o Gunther correr e não vai ter luta. Então, mas eu tava pensando assim, até o último momento vai ser o Gunther. Aí na hora de entrar o Gunther, não entra o Gunther, entra o outro, entendeu? Entendi, já na hora da luta mesmo, você tá falando assim, né? Entendeu? Aí não tem jeito, vai ter que lutar e foda-se. Assim, é uma ideia, né? Meio. É aquela aposta da Shield, tá ligado? Entendi. Isso é aposta, escala Shield de apostas ali, né? Uma aposta um pouco mais pé no chão que eu vou fazer aqui, até, inclusive tem um áudio que eu mandei pra alguém incluir no podcast anterior que não incluíram, mas tudo bem. Quem será? Que eu fazia justamente essa aposta, mas tudo bem, que bom que a gente tá gravando isso aqui, eu tenho pelo menos a chance de falar, apesar de agora ficar até um pouco mais... Óbvio. Óbvio não é, porque não tem nada também que confirme isso, mas se desenha uma coisa nessa linha do Goldberg aparecer, encarar o Gunther, entendeu? Porque assim, vamos falar, uma coisa que não pode acontecer, cara, é o Pat McAfee ser páreo pro Gunther, pelo amor de Deus. Isso seria ridículo. O pessoal já tá criticando muito aí a ridicularização do Jey Uso ganhar por submissão do Gunther, né? Sendo que ele nunca ganhou por submissão de ninguém. Mas agora, se o Pat McAfee der páreo pro Gunther, putz, é ridículo. Então, assim, o que eu vejo pra essa luta seria, né, seguindo uma lógica, eles entrar no ringue e tal, cara, o Gunther descer o sarrafo no Pat McAfee, mas fazer assim, judiar mesmo, dar dose, entendeu? Não dá nenhuma chance pra ele. Então de repente, assim, né, o Pat McAfee acerta um soquinho ali, um tapa ali, alguma coisa, putz, pra ele achar, sentir que, caramba, eu vou conseguir. Não, e o Gunther vem e atropela ele. Só pra depois o Goldberg entrar e fazer frente ao Gunther ali, buildando já pra uma próxima luta aí. Ou seja, o Gunther não tem férias, então. Ele pode até ter férias, mas férias curtas, né?
Não precisa de tanta férias assim, né? 15 dias só. 15 dias tá bom já, né, cara? Ai, Meu, coitado o do que, cara. que esses caras querem? Quer ficar 2 meses de férias, cara? Que é isso Porra, agora? mano. O Cody Rhodes merece pelo menos um mês. Ah, né? o Cody Rhodes um mêsinho merece ali, né, cara? Mas o Gunter, velho, não sei não. Mas não precisa ser uma coisa pra agora. Ele pode só iniciar uma field que vai ficar em aberto e não precisa Sim. trabalhar essa field já na sequência, entendeu? Ele pode ficar ali pra voltar depois e dar prosseguimento, tal qual já aconteceu, né? Porque o Goldberg já encarou, o Gunter já chamou o Goldberg na rixa ali ano passado e não aconteceu mais nada. Então agora seria um momento interessante de retomar isso um pouco e concretizar isso numa próxima aí, né? Tem o King of the Ring, né? Que eu acho que vai ser na Arábia, né? Que não tá com a data confirmada ainda, né? Mas seria um evento para a Arábia, porque lá o pessoal gosta muito do Goldberg lá, tal, tem essa coisa dos caras até já chegou a exigir luta de Undertaker versus Goldberg, foi uma luta horrível até, né? Uns negócios bizarros. Mas essa é a minha aposta. Goldberg entra na luta ali, confronta o Gunter para startar uma próxima field aí. Legal. Uma boa previsão. E por último, não menos importante, a luta principal, né? Randy Orton versus John Cena. Essa sim é aquela luta que não tem resultado errado, né? Essa não tem erro, né? Se o Orton ganhar, vai ter roupa pra manga. Se o Cena ganhar, vai ter roupa pra manga também. Cara, como eu queria que o Randy Orton ganhasse essa luta, velho. Eu também, porque aí vai ser o 16º, é isso? 15º? Dele seria o 15º. 15º, né? Pensou se o Randy Orton ganha e eles ficam disputando aí quem vai passar, quem que não vai passar, quem que vai... Fora que eu acho que não tem evento pra isso, né? Até o final do ano, Mas eu acho que o Cena vai ganhar, Edgar. Então, isso que eu ia falar. A minha aposta oficial é que o John Cena vai reter o título. Mas assim, puta, eu queria muito que o Randy Orton ganhasse por ele mesmo, pelo Randy Orton, sabe? Porque eu acho que ele tá num momento foda, assim, né? Tá no auge ali, né? Não no auge, né? Acho que talvez o auge dele já tenha passado um pouco, mas ele tá no topo ali ainda, né, cara? A figura dele hoje em dia é mais, né? Cara, eu sou influenciado por Randy Orton, cara. Eu gosto muito dele, cara. Às vezes meu chefe tá enchendo o saco falando um monte assim, cara. Aí a voz do meu chefe vai ficando lá no fundo, aí começa a música. The voices in my head, they talk to me. O Diego já levanta, já faz um RKO no chefe dele, é demitido. Será que é justa causa o RKO no chefe? RKO out of nowhere. Ai, caramba, hein, cara. Será que é justa causa? Cara, eu não sei se no Ministério do Trabalho tem alguma cláusula que entre um RKO, entendeu? Será que se eu falar que é tudo combinado, os caras engolem? De repente pode dar certo. Vou testar, depois eu falo. Tá, mas agora apostas pra luta em si, você falou que o John Cena ganha. Você acha que ele ganha como isso aí? Eu acho que ele vai ganhar roubado, né? Aí que tá, eu não sei o que pode entrar aquele carinha de novo, aquela porra de Chris não sei o que lá. Chris. Travis Scott. Travis Scott, desculpa. Desculpa aí qualquer Chris que se sentiu ofendido. Travis. Entra aquela porra de Travis lá. Olha, cuidado que ele tem uma legião de fãs, hein? Ou, sei lá, cara, golpe baixo do Cena. Então, aí que tá. Eu tô achando que, eu tenho que ver o Rod hoje. Tô achando estranho, assim, o Backlash não ter nada de Seth Rollins, não ter nada de... Entendeu? Essa nova facção aí, que o Paul Heyman tá encabeçando. Tá estranho isso, né? A gente tem que ver os próximos capítulos aí. Mas pode ser que esses caras interfiram em alguma coisa, digamos, não sei. Daria aquela ideia do Avengers Endgame que você falou lá, sim, né? Sim. Ele se juntar com o Cena ali, mano, e aí, nossa, aí vai ser... O foda é que o final do WrestleMania foi tão fraco, assim, na resolução. Eu não tô nem falando de Travis Scott, mas a própria maneira que o John Cena ganhou, né, se for ver, ele deu um golpe baixo ali, bateu com o cinturão na cabeça do Cody Rhodes, e deu o pin nele e ganhou. Foi meio fraco, assim, a maneira de ganhar em si, né? Não é uma coisa contundente. O que fala, se ele ganha do Cody Rhodes dessa maneira, por que ele não pode ganhar do Randy Orton dessa maneira? Não sei, né? Eu só espero então que se o John Cena ganhar, seja usando de algum subterfúgio ou não, de maneira ilegal ou não, que seja um pouco mais convincente do que foi com o Cody Rhodes. Sim. Justamente até pra passar essa ideia de que o Randy Orton é um cara mais experiente, é um cara... Ele foi meio que o mentor do Cody Rhodes, assim, né? Então tem essa coisa de que, cara, ele não vai cair fácil em alguma coisa que o Cody Rhodes tenha caído, entendeu?
Sim, sim. Então, pra criar um step a mais de dificuldade, o John Cena tem que fazer alguma outra coisa pra ganhar, eu vejo alguma coisa nesse sentido, entendeu? Eu vou ser mega conservador, assim, a gente não tá, né, fazendo uma aposta oficial, assim, mas eu não creio em interferência de nada, assim, mais nesse momento. Eu não falo mais The Rock, até o final do ano, eu não falo mais que o The Rock vai aparecer em momento nenhum. É isso aí, você cria expectativas altas e Não, você frustrado. não tem Agora expectativa você não nenhuma, cria. Isso, é isso aí. Mas eu tô curioso pra ver como que vai se resolver essa luta, pro John Cena se manter campeão, que é a minha aposta. Mas, de novo, queria muito que o Randy Orton ganhasse. voice that is my savior, hates to love and loves to hate. I have a voice that has a Fala aí o que você acha aí das demissões, né, que aconteceram, hein, cara? Ah, verdade. Turma demitida aí, né? Pô, o Braun Strowman, cara. Pois é, cara, esse eu fiquei surpreso. Ele e a Dakota Kai foi dois que eu fiquei surpreso, assim. E hoje confirmou mais um, a Shotzi parece que foi demitida também. As demissões, assim, o que eu mais fiquei surpreso foi o do Braun Strowman, cara. Ele performava bem, cara. Pois é. Eu não sei o que eles estão pensando aí se quer subir alguém de alguma outra categoria, aí ele fica sem espaço, os caras querem renovar o roster, não sei. Dá pra entender, assim, o ponto de vista deles, porque, primeiro que, assim, esse tipo de coisa acontece sempre, tá? Todo ano tem essa lista de gente sendo desligada, tá? É normal. Assim como volta muita gente, entra muita gente no WWE, né? Pega os últimos meses aí, quantos caras não voltou, quantos caras não apareceu aí, né? Desde o começo do ano, então vai inflando o roster e não tem espaço pra todo mundo ali, né? Sim. Você vê que tem nego que não aparece faz tempo, né? Você não vê a cara faz tempo, né? Tinha uns caras, dentre esses demitidos aí, eu vi que tem uns caras que eu nem lembrava, nem sabia. Shayna Baszler, né? Da The Lesbians lá, né? Eu já vi umas lutas dela, mas assim, eu não lembrava Sim, dela, sim. cara. Se fosse ter que escolher ali 10, 12 ali, não sabia, não ia escolher ela, por exemplo. Só que, cara, isso aí tem umas coisas curiosas, né, cara? Porque eles mandaram 3 mulheres embora ali que era de tag team feminino, cara. Ou seja, aquilo que a gente comentou até, eles afundaram mais ainda o tag team feminino com isso, cara. Meu, não tem tag team mais. O que eles têm hoje é pegar 2 pessoas ali individuais que tá indo bem, não tá fazendo nada, junta ali e forma um tag team. Você não tem mais aquele tag team. É diferente, né? O que já é buildado como tag team se constrói ali. Os caras criam uma dinâmica de trabalho ali que é diferente. A dinâmica de um tag team pra um individual ali. Do que você juntar 2 individual bom e formar um tag team. Então você não tem mais, né? Devia acabar com a categoria, cara, no feminino. Porque tag team é mesmo aquele que você não vê o cara lutando separado do outro. Ou quando você vê é estranho, né? É estranho, né? Patrocínio e Machine Guns, você não vê os caras separados. Você não consegue imaginar eles lutando. Eles lutaram separado, foi no... Cara, se não me engano, foi nas eliminatórias pro Elimination Chamber, se eu não me engano. Que lutaram separado. O Chris Tucker, o Chris Sabin e o Alex Shelley, eles lutaram individual, assim. Mas é uma luta até estranha, assim, né? Meio sem graça um pouco, assim, né? Então. Que a dinâmica dos dois é eles lutar juntos. War Raiders, o Street Profits. Street Profits, exatamente. Você não vê os caras lutando sozinhos. Até tem as lutas dos caras sozinhos e tal, mas Sim. você não é a mesma fraco, coisa né? que os caras juntos. A força dos caras é estarem juntos, assim, né? Então. Isso que é a série a graça do tag também. team, né? E eles sumiram, estão eliminando isso no feminino, cara. Que E o feminino não tem mesmo, viu? é verdade, Você não tem um tag team feminino hoje, mas você tem Kabuki Warriors lá e tal, mas, cara, o próprio Damage Control ali que você tinha, né? A Kairi Sane e a Io Sky, e o Kabuki Warriors, se eu não me engano, é Kairi Sane e Asuka, né? Sim. É outra que tá fora também, mas tirando isso, cara, é pouca coisa que sobra. E agora também saiu a notícia que a Liv Morgan vai estrear um filme aí, né? Vai ser uma das personagens principais, então já tá previsto dela se ausentar durante um tempo para as gravações e tal. Então, cara, vai sumir com esse cinturão. Não sei o que eles vão fazer para manter esse cinturão ativo, cara. Stephanie Vaquer Estou com um mau pressentimento em relação a isso aí. Uma solução seria fazer um push geral aí do NXT pra segurar, né, a onda aí, né? Essa Julia Roxane é um tag team, né? Elas agora estão lutando juntas aí. Seria uma boa opção de se estabelecer como tag team e tal. Apesar que as duas é um talento individual forte, ambas, né? Mas isso tem de sobra também. Então daria pra elas, de repente, se fortalecer como um tag team e tal. E depois, eventualmente, seguir aí, né? Nas carreiras individuais aí, né? Em algum outro momento, né?
E, cara, falando do Braun Strowman tão rapidinho, é meio surpreendente, né? Porque até pouco tempo atrás ele tava aí, figurando main events aí, né, cara? Teve uma field legal com o Fatu aí, coisa de, pô, a gente tá falando coisa de um mês atrás aí, cara, nem isso. É, né? com certeza ele sim vai se encaixar em qualquer outra categoria aí, vai mandar ainda super bem, né? Pode ser que até volte futuramente. Eventualmente volte aí, né? Mas já tem gente falando dele ir pra EW já, então, assim, opção, esses caras aí não fica sem trampo, né? Você que ficou até pós-créditos, obrigado aí pela audiência e estamos juntos. 2 cenas pós-créditos, hein? Então melhor que a Marvel já, hein? Ô, louco, aí sim, hein? Deadpool, tô no chinelo agora. É isso aí. Valeu! Falou!